direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Converso agora com Gunther Rudzit, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Vamos falar da atuação geopolítica de Trump. Professor, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Bom, e vamos começar falando então dessas atuações de Trump, porque além da questão do tarifaço, desse problema comercial todo, ele tem se envolvido em alguns conflitos. Nós tivemos a reunião, acompanhamos o mundo todo, a reunião dele com Putin, depois com Zelensky, mas eu queria começar falando de Venezuela, porque ele encaminhou navios para lá, navios que têm mísseis. Ele tem o argumento de tentar combater o tráfico de drogas, não é? Tem essa preocupação com relação ao México também, em relação ao Canadá, mas ele ampliou a recompensa para quem indicar onde Maduro está para 50 milhões de dólares, né, como se não fosse, a inteligência não conseguisse localizar. E ele tem acusado Maduro de ter relações com cartéis do México. Né? Inclusive, a presidente de lá já disse que não viu nenhuma relação, a Claudia Sheinbaum, inclusive ela criticou essa ofensiva contra a Venezuela, porque não se sabe até que ponto pode chegar. Pelo que o senhor tem visto de Trump e toda essa imprevisibilidade dele, o que pode acontecer? Bom, primeiro eu acho que vai ter alguma intervenção militar, sim, aqui na América Latina contra cartéis. Afinal de contas, ele já designou alguns desses cartéis como grupos terroristas. Isso é importante porque, pela legislação americana, ele pode usar uma força e prender e não ter acesso, por exemplo, a advogados. Ou seja, quando é um grupo terrorista reconhecido pelo governo americano, as forças policiais americanas têm uma liberdade maior de não respeitar os direitos individuais. Mas mesmo em território estrangeiro? Esse que é o ponto. Ele, teoricamente, não poderia agir de invadir um outro território, pegar esses estrangeiros e trazer para os Estados Unidos para serem julgados ou matá-los, né? Mas, conhecendo Trump e diante dessa realidade do mundo sem leis, que é isso que nós estamos vivendo, aquele mundo que nós conhecemos desde o fim da Guerra Fria, anos 90, aquilo acabou. A gente tem um analista político americano, Ian Bremmer, que diz que nós vivemos a era da selva. O mais forte se impõe sobre o mais fraco. Então, entendendo isso, vendo o que Putin está fazendo na Ucrânia, vendo o que Netanyahu está fazendo no Oriente Médio, não é de se surpreender que Trump venha fazer alguma coisa aqui. Não tem limites, não é? Não. É a lei do mais forte mesmo. Agora, ele invadir, mandar soldados americanos para invadir a Venezuela, não acredito nisso, né? Como vocês mostraram, ele já mobilizou mais de 4 milhões, né, de milicianos voluntários, mas isso não impede de operações especiais, nada impede de ataques através desses navios mais cirúrgicos, mas principalmente atrapalhar as rotas dos cartéis venezuelanos que vão majoritariamente para a Europa e não tão diretamente para os Estados Unidos. Mas alguma ação aqui na região vai ter, porque não só o Trump prometeu para os seus eleitores que ele vai combater o narcotráfico, mas a gente tem que lembrar, o agora secretário de Estado e assessor de segurança nacional do presidente, o ex-senador Marco Rubio, ele é um extremo conservador, um anti-Castro, um anti-governos não democráticos. E defende a doutrina Monroe. Então, não só defende a doutrina Monroe, mas ele quer, entre aspas, mostrar serviço aqui na América Latina que alguns membros do governo americano já disseram, né? O quintal dos Estados Unidos. Ele defende o que seria essa doutrina, a primazia dos Estados Unidos sobre a região, sobre a América Latina. Agora, na medida em que ele oferece uma recompensa para saber onde está Maduro, é que a intenção dele é chegar até Maduro e pegá-lo. Ele já disse até que não é um governo legítimo. Isso exigiria uma incursão pelo território. Na verdade, nenhum governo ocidental democrático reconheceu a eleição de Maduro. Então, pelos padrões ocidentais, é um governo ilegítimo. Não foi democraticamente eleito. Não acredito que chegaria tanto, porque, de novo, o governo venezuelano já se prepara há muitos anos para um ataque americano. Eles compraram baterias antiaéreas russas que são muito boas. Tudo bem que a Ucrânia está mostrando que dá para neutralizá-las, mas seria uma operação
extremamente arriscada, morte de soldados americanos e que poderia afetar o mercado de petróleo no mundo. A Venezuela diminuiu muito as suas exportações de petróleo, mas ainda fornece petróleo para a China e para alguns outros países. Portanto, de novo, não acho que chegue a tanto, mas é possível algumas operações militares pontuais, sim. Inclusive, mais recentemente, o que se sabe é daquela operação na Embaixada Argentina para a retirada de opositores, que teria sido feita por uma missão, uma operação secreta dos Estados Unidos sob o governo Maduro. Sim, dentro da Venezuela, mas isso dá para você fazer com um planejamento de longo prazo, com uma infiltração desses agentes devagar. Não é uma operação em que o inimigo sabe onde você está. Os navios claramente são facilmente identificados aonde estão. Estão chegando agora. Então, não só a Venezuela, mas os próprios militares brasileiros estão acompanhando. Tem hoje satélites civis que conseguem uma resolução para acompanhamento disso. Então, é muito mais difícil você fazer uma operação militar, inclusive com o tipo de equipamento que está aí. Uma operação dessas não se faz com 2 ou 3 navios. Agora, ele não poderia contar com alguma atuação da oposição, de militares internamente, e a partir daí ele dá apoio? Porque tem uma oposição que não tem conseguido ter força na Venezuela, não é? O que nenhum presidente americano fez até agora é justamente armar a oposição para mergulhar a Venezuela numa guerra civil. Esse é o medo de Colômbia, dos governos colombiano e brasileiro, porque aí sim o fluxo de imigrantes venezuelanos fugindo de uma guerra civil seria muito maior. E isso não descarta uma possibilidade, sim, dele vir a fazer. E, inclusive, Gustavo Petro, da Colômbia, ele falou que ele tem o receio de que os traficantes sejam empurrados para a fronteira, inclusive em áreas aí de minerais, de riquezas minerais, e que a região vire uma nova Síria. Ele chegou a falar sobre isso hoje, que ele tem esse temor de ocorrer uma invasão que empurre os traficantes para a fronteira. Porque a gente não pode esquecer que a Colômbia passou décadas combatendo as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que se juntaram com o narcotráfico nos anos 90 e que só conseguiu literalmente derrotá-los com a ajuda americana no Plano Colômbia. Então a Colômbia sabe muito bem que é isso. Há ainda grupos pequenos que estão atuando, dissidentes das FARC que estão atuando, mas são bem menores e bem mais fracos do que eram as FARC. Portanto, se voltar a ter essa realidade, a Colômbia pode se desestabilizar, pelo menos na região fronteiriça. E aí eles vão sofrer também. Agora, professor, hoje a pesquisa da Quest, entre outras questões, numa posição espontânea dos eleitores, apareceu temor de guerra. Isso por conta do tarifaço. O senhor acha que essa questão do combate ao tráfico, ao terrorismo, nós tendo, o Brasil tendo as facções atuando aqui internamente, como o PCC, isso seria justificativa para alguma atuação de Trump? Não, eu acho até que a gente tem que se preocupar muito mais com que o governo venezuelano vem se preparando para invadir a Guiânia. Eles não reconhecem 5/8 da Guiânia, a região de Essequibo. E que, inclusive, eles fizeram uma eleição para políticos da Essequibo venezuelana, que está no território da Guiânia. Portanto, com essa justificativa, também já deslocando militares, os militares brasileiros estão preocupadíssimos, levando muito a sério essa situação, porque o único caminho, a única estrada ligando o território venezuelano à capital da Guiana, Georgetown, é uma estrada que sai da Venezuela, entra no Brasil, pega uma bifurcação e vai para a Guiânia. Esse é o medo que pode ocorrer aqui, sim, e eu levo muito a sério isso. Bom, vamos acompanhar os próximos lances, inclusive essa questão da Venezuela. Eu agradeço muito a participação, a presença aqui de Gunther Hudzit, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, mais uma vez, obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Agora com vocês.